Olá, queridos, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nesta manhã. Estamos começando mais um momento de escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana Nova Vida em São Miguel do Araguaia. Que juntos, nesta hora, nós possamos exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, digno de toda glória. E o nosso desejo é que todos os atos desse momento possa edificar a minha, a nossa vida, juntamente com a nossa família. Que Deus use a liturgia, use o louvor, use a pregação da palavra do Senhor para falar ao seu coração. Eu quero convidar você nesta hora que você possa tirar esse tempo para a meditação da palavra do Senhor. Quero convidá-lo para você então nesta hora, aonde você estiver, que você possa curvar a sua cabeça, elevar o seu pensamento a Deus e falar com Ele nessa hora, agradecê-lo pela noite que Ele proporcionou à sua vida, por mais um dia que acontece na sua vida. Entregue a tua vida no altar de graça do Senhor, peça perdão dos seus pecados e vamos juntos adorar ao Senhor com essa oração que iremos fazer nessa hora. Senhor Deus, graças te damos pela oportunidade que temos de, mesmo não estando presencialmente aqui no templo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de usar a tecnologia para adorarmos ao Senhor e sermos edificados pela tua palavra. Agradecemos o privilégio que o Senhor nos concede. Quantos gostariam e não podem porque não têm acesso à internet, ou até mesmo porque tem outro impedimento, mas o Senhor tem nos dado essa condição, esse privilégio de podermos estarmos conectados agora para poder participarmos desse momento. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada amigo que está conectado conosco e os que hão de assistir posteriormente. Que a bênção do Senhor esteja sobre a família, sobre a casa, sobre a vida de cada um. Senhor, perdoa os nossos pecados, aceite o nosso louvor e fale conosco nesse momento. É o que te pedimos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, se você estar aí com a sua Bíblia próximo, eu gostaria de convidar você para estar lendo comigo ou acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. É o texto que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo 95. São 11 versículos e eu gostaria que você acompanhasse a leitura aí na sua casa, na sua Bíblia. Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Salmo 95
É um salmo onde o salmista nos convida a adorar, a bendizer, a exaltar o Senhor nosso Deus. Na primeira parte do salmo, que vai do verso 1 até o verso de número 7, nós vamos ver o salmista convidando para a adoração, convidando o modo dessa adoração, o motivo para a gente adorar ao Senhor, mas a partir do verso de número 8 também, ele traz uma advertência para quem não adorar ao Senhor, para quem não ter esse compromisso do Senhor. E a sentença final está aí no verso de número 11. Por isso jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso. Queridos, que eu e você, com o fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, que nós possamos adorar ao Senhor, para que quando chegar esse momento aqui, nós possamos entrar no descanso do Senhor, não ficando do lado de fora. Que você na sua casa possa cantar conosco a canção que nós iremos cantar juntamente com Gabriel nessa hora. Que você possa exaltar o Senhor aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na fazenda, seja onde você estiver. A palavra está com o nosso irmão. Aleluia. Bom dia, queridos. Adoremos ao nome santo e excelso do nosso Senhor Jesus. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero, e ainda sem abrir meus lábios para adorar, 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 para adorar. Se nós queremos entender o Senhor, nós precisamos aprender a entender o seu filho, mesmo não querendo, porque
quando nós entendemos o Senhor, a certeza que nós entraremos no descanso que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero convidar você nessa hora aí na sua casa, para juntos comigo, o Gabriel aqui presente, que nós possamos levantar um clamor, e nesse clamor você possa colocar a sua família, a sua casa, o seu lar, a sua cidade, a nossa cidade aqui em São Miguel do Araguaia, que você possa colocar, a nossa nação diante desse quadro que está se alastrando aí há vários meses, anos, com a pandemia. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos voltar para os caminhos do Senhor, para que Deus possa usar de misericórdia para conosco. Oremos. Deus bendito, grandioso é o Senhor. Como nós lemos no Salmo 95, o Senhor é o Criador de todas as coisas, é o Rei sobre todos os reis, é aquele que tem o poder da história em duas mãos. E nessa hora, ó Pai, juntamente com os meus irmãos que estão em suas casas, nós nos unimos, ó Pai, em oração, na mesma fé, crendo que o Senhor pode mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. Ó Pai, nós queremos colocar a nossa família diante do Senhor, queremos colocar, ó Deus, os nossos filhos, os pais, os cônjuges, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada membro da nossa família. Ó Pai, abençoa a nossa igreja, abençoa o teu povo, ó Pai, espalhado pela face da terra, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, àqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, que o Senhor possa reacender, ó Pai, a chama do primeiro amor na vida desses irmãos, desses amigos, aqueles, ó Pai, que não tiveram encontro com o Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, também possa ir ao encontro deles, trazendo refrigério, trazendo salvação, trazendo libertação. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade, ó Pai, para que esse vírus seja cessado. Ó Deus, toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos colocar os nossos irmãos que estão enfermos, que estão contaminados, que o Senhor, ó Deus, possa dar o alívio, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa trazer, ó Pai, o refrigério na vida desses irmãos, aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja confortando, ó Pai, esses amados nessa hora. Pai, agora que iremos meditar na palavra do Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa se revelar a nós mais uma vez, que como lemos no Salmo 95, hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, que nós possamos não endurecer o nosso coração, mas que possamos, ó Pai, mudar conforme a Tua palavra, para que no dia do juízo final, nós possamos entrar para o descanso que o Senhor tem reservado para aqueles que entregarem a sua vida ao Senhor em vida. Pai, nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, queridos, chegou o momento ao qual nós iremos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Judas. Nós estamos trabalhando a série Batalhando pela Fé. E hoje, nós iniciaremos, ou melhor dizendo, nós vamos expor a terceira mensagem sobre essa série, a série de Judas, Batalhando sobre a Fé. E hoje, então, eu quero convidar você para que nós possamos ler do verso 5 até o verso de número 7. É a nossa meditação, o texto para a nossa meditação nessa manhã. Judas, do verso 5 até o verso de número 7. Lembrando que Judas tem apenas um capítulo. E nós vamos ler então do verso 5 ao verso de número 7. Diz o seguinte: exemplos da punição dos ímpios. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu,
depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós acabamos de ler a tua palavra, onde Judas está nos mostrando, para que nós possamos tomar cuidado com os opositores da fé, aqueles que não temem ao Senhor, que têm feito, ó Pai, coisas que desagradam ao Senhor, assim como ele compara, o povo de Israel que saiu do Egito, os anjos que se rebelaram contra o Senhor, como os moradores de Sodoma e Gomorra. Que o Senhor, ó Deus, possa abrir os nossos olhos, para que nós não possamos cair no mesmo engodo, nas mesmas coisas que eles caíram, porque se cairmos, ó Deus, o destino já está traçado, é a condenação eterna. Mas nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor fale conosco, desperta-nos, para que a tua palavra a ser pregada possa trazer ao nosso coração a certeza que o Senhor está nos dando a oportunidade para nos despertar, para nos corrigir, para nos encorajar, nos fortalecer a caminhar no Senhor. Ó Deus, essa é a nossa oração, e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, olhando para o texto que nós acabamos de ler, eu quero caminhar com você nessa manhã sobre o seguinte tema: o juízo de Deus virá sobre os rebeldes. E falar do juízo de Deus sobre os rebeldes não é coisa que nos traz alegria no coração. Falar sobre o juízo de Deus destinado, aos rebeldes, aquelas pessoas que não temem ao Senhor, não é uma coisa boa de se falar, de se dizer, mas nós temos que falar. A Bíblia tem que ser pregada, ensinada, para que possamos aprender com as orientações bíblicas e assim não sejamos enganados por aqueles que, de uma forma sorrateira, de uma forma quase que inexpressiva, têm tentado incutir na nossa cabeça, na cabeça dos nossos filhos, essas heresias, essas falsas doutrinas que vão entrando devagarzinho, que vão entrando de mansinho, e quando a gente assusta, o negócio já saiu do nosso controle, como nós vimos na mensagem anterior. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela apresenta para nós os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles que remetem somente a Deus. Exemplo, somente Deus é onipotente, onisciente, onipresente, somente Deus é eterno, somente Deus é imutável, Ele não muda. Esses são alguns exemplos, dos atributos incomunicáveis de Deus. Agora, já os atributos comunicáveis de Deus são que Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo, Ele é bondoso, mas esse Deus que é amor, que é santo, esse Deus também é justiça. E esse Deus que é justiça não pode deixar de punir o rebelde. E quando nós olhamos para a Bíblia, antes de Deus punir, Ele sempre dá a oportunidade do arrependimento,
das pessoas olharem para si, ver onde estão errando e voltar para o caminho do Senhor. E é exatamente isto que Judas está colocando, falando para os seus leitores, os leitores, ou melhor, os irmãos da igreja daquela época. Deus estava dando a oportunidade à igreja daquela época. Quando nós olhamos aqui para o verso de número 3, nós percebemos que a tonalidade, a intenção do autor era escrever essa carta falando a princípio da comum salvação. Falar sobre salvação é importante e temos que falar, mas Judas entendeu que a prioridade que a igreja precisava ouvir era sobre a batalha pela fé. E o versículo 3, na última parte aí, vai dizer o seguinte: exortando-vos a batalhardes diligentes pela fé. E a fé aqui, queridos, é o conjunto de doutrinas que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Fé aqui, contextualizando, é defendermos a respeito da perseverança dos santos, da doutrina da santificação, da convenção, que Deus é justo, e da doutrina do arrependimento. A fé aqui é defendermos essas virtudes bíblicas e não permitir que o inimigo das nossas almas venha de maneira sorrateira e faça com que a igreja se desvie de Cristo. Judas está nos chamando para uma batalha. Estamos em uma batalha, e nessa batalha você está do lado de Cristo ou você está contra Cristo. Não existe neutralidade nessa batalha. Não existe aqueles que ficam em cima do muro. Você é de Cristo ou você está contra Cristo. Razão pela qual esse pequeno livro, ele é extremamente importante para nós nos nossos dias, onde as filosofias da vida, os achismos da vida estão rondando as universidades, estão rondando as nossas casas através da internet, através do que os nossos filhos têm aprendido aí fora, e essas coisas vão entrando, vão se achegando, e nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos abertos, o entendimento correto, para que nós não caiamos nesse engodo, nessas mentiras, e quando chegar no último dia, nós não possamos falar como aquele grupo: Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. E a sentença será: apartai-vos de mim. Cuidado, nós precisamos estar atentos. Se nós não formos como os crentes da cidade de Bereia, corremos o risco de aceitarmos, de assimilarmos aquilo que está sendo dito como verdade. Razão pela qual, querido, eu e você, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos, como diz o salmista no Salmo 119, a tua palavra escondi no meu coração, para que eu não peque contra ti. Perceba que algo interessante, ao olharmos para o texto de Judas aqui, nós vamos perceber que Judas aqui, ele gosta de trabalhar com o número 3. Se você olhar no versículo de número 1, você vai ver, que Judas vai dizer o seguinte: que nós somos chamados, somos amados, somos guardados por Deus. No versículo 2, ele vai dizer também, ele vai trazer 3 princípios: que nós somos abençoados com a misericórdia de Deus, com a paz de Deus e com o amor de Deus.
olha que interessante, e aqui no versículo 5 ao versículo 7, ele também vai trazer 3 exemplos para que nós possamos estar atentos, porque se nós estivermos agindo da forma desses 3 exemplos aqui, nós corremos o risco de chegar no grande dia, no juízo final, nós sermos condenados e não alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Dito isso, eu quero então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, eu quero convidar você a meditar sobre esse tema, o juízo de Deus. Ele virá sobre os rebeldes. E eu quero aqui usar os 3 exemplos como lição para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. O juízo de Deus virá sobre os rebeldes, assim como os incrédulos que pertenciam ao povo de Deus e se rebelaram contra Deus. Se você olhar o versículo de número 5, Judas está levando a igreja da época a lembrar de quando Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. O povo estava cerca de 400 anos vivendo debaixo da opressão do Egito, sendo escravo dos egípcios. Deus liberta aquele povo, abre o mar vermelho, eles passam a pés enxutos, Faraó vem atrás, e nós conhecemos a história. Depois que o povo atravessa, depois que o povo passa o mar vermelho, o Faraó está entrando dentro do mar, as paredes que foram usadas ali, se assim eu posso dizer, para conter a água que vinha da direita, da esquerda, aquele muro invisível, ele se desfez, acabando com o exército de Faraó. Daí, esse povo começa a caminhar rumo a Canaã terrestre. Porém, veja você que eles até começaram a caminhada feliz, porque estavam sendo libertos, mas em pouco tempo começaram a revelar o que estava dentro do seu coração. Pastor, e o que estava no coração daquele povo? Era o pecado, meu irmão, minha irmã, da murmuração. Eles começaram a reclamar. No Egito, nós tínhamos panelas de carne. No Egito, nós tínhamos fonte de águas, e agora nós estamos aqui, vamos morrer de sede, não temos água para beber, não temos água para dar para os nossos filhos. No Egito nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, e eles então começaram a reclamar, a murmurar. Se você abrir a sua Bíblia, fazer uma leitura acurada lá nos livros de Números e Deuteronômio, esse povo que saiu do Egito, todos aqueles que tinham acima de 20 anos, que estavam aptos a ir à guerra, eles morreram no deserto, exceto Calebe e Josué. Por que esse povo morreu no deserto, pastor? Por causa da murmuração e da incredulidade. Ao olharmos aqui para o verso 5, Judas está dizendo: eu quero trazer a memória de vocês, eu quero que vocês relembrem aquilo que aconteceu. Veja o que ele diz aí no versículo 5: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Esse povo que Deus tirou do Egito, Deus destruiu aqueles que não creram, que se revelaram um coração duro. Aquele povo que era um povo de Deus, se assim eu posso colocar, os irmãos do passado, eles experimentaram milagres e mais milagres, mas mesmo assim permitiram que a incredulidade pudesse levá-los a viverem distantes de Deus. A incredulidade se revela a murmuração e a apostasia. Queridos, nós estamos vivendo num tempo difícil, esse tempo de pandemia, e infelizmente, muitos irmãos,
muitas pessoas que andam com Cristo, que conhece o poder de Deus, que já experimentou das maravilhas do Senhor, tem reclamado, tem apostatado, tem murmurado. Cuidado, queridos, a provação, ela vai passar, isso vai passar, Deus está conosco, nos tomando pelas mãos. O que Judas está falando aqui para eles: não faça assim, não precisa abandonar o barco, não precisa pular do barco, vocês estão passando por essas dificuldades, mas tenha fé em Cristo, com a mim e com Cristo, porque senão vocês correm um risco de serem sucumbidos, como aquele povo naquela época. Judas está dizendo aos irmãos daquela época: olha, se vocês estão dando ouvidos a esses falsos profetas, a esses falsos irmãos, a esses falsos apóstolos, se vocês estiverem dando ouvidos, vocês vão permitir que a sementinha da incredulidade brote no coração de vocês, e essa sementinha da incredulidade que brotar no coração de vocês vão levar vocês para longe da presença de Deus, e vocês serão punidos como aquele povo que morreram no deserto e não alcançaram a terra prometida. Ou seja, se nós hoje, enquanto igreja, permitirmos que aquilo que é contrário à palavra de Deus venha encontrar guarida no nosso coração, e se nós começarmos a defender aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós, infelizmente, vamos estar andando na mesma direção com que aqueles incrédulos do passado, e a conta vai chegar. Assim como eles sofreram, sofreremos também. Assim como o juízo de Deus veio sobre aqueles rebeldes, assim também virá sobre aqueles que estão murmurando, que estão apostatando, que estão abandonando a fé em Cristo Jesus. Então vejam que Judas estava dando a oportunidade aos irmãos daquela época, assim também como a Bíblia está nos dando a oportunidade hoje. Se estamos andando no caminho que é contrário à palavra de Deus, nós precisamos mudar, porque se não mudarmos, o destino, o mesmo destino nos espera. Aqueles incrédulos experimentaram milagres, maravilhas, mas morreram no deserto. Judas estava lembrando aqueles irmãos, e a nós hoje também, que nós precisamos tomar cuidado com isso, para a gente não morrer como aquele povo no deserto. Queridos, nós temos experimentado tantas maravilhas, tantas bênçãos, mas parece que o problema atual é maior do que o Deus que se revelou a nós no problema anterior. Querido, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas assim como Judas nos convida a batalhar pela nossa fé, a não desistir, não ficar pelo caminho, que você também não fique pelo caminho. A luta pode estar difícil, a tempestade pode estar custando a passar na sua vida, mas tenha fé em Cristo Jesus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Querido, em nome de Jesus, não deixe, não abandone, porque se você abandonar, você vai ser destruído. E não é isso que eu quero para você, nem para mim, nem para todos que estão nos acompanhando nessa hora. Mas interessante, o verso 6, Judas vai pontuar que o juízo de Deus virá sobre os rebeldes, assim como aconteceu com os anjos caídos. O juízo de Deus virá sobre os rebeldes, assim como caiu sobre os anjos. Veja o que diz o versículo de número 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio,
Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Assim, queridos, como Deus nos criou, assim como Deus criou todas as coisas, Ele também criou os anjos. Os anjos, se assim eu posso colocar, basicamente eles foram criados com dois propósitos. Primeiro propósito, glorificar a Deus e adorar a Deus, ininterruptamente. Segundo propósito, eles foram criados para nos abençoar, para nos guardar, nos proteger, porque eles são os mensageiros de Deus para trazer as bênçãos para nós. E esses anjos que foram criados com esses dois propósitos, Judas vai nos revelar, se você observou no texto lido, que esses anjos não guardaram o seu estado original. Pastor, e qual era o estado original? Era adorar a Deus, era glorificar a Deus, era servir a Deus, servir o reino de Deus. Eles não guardaram, eles desejaram ser iguais a Deus. E aí, naquela rebelião, Lúcifer, o anjo de luz, se rebela, e com ele, outros anjos se rebelaram e deixaram, como o texto diz, de guardar o seu estado original. O orgulho entra dentro do coração, a soberba entrou dentro do coração deles, e eles desejaram ser como Deus. E o que Deus fez com esses anjos caídos? Diz o texto que eles abandonaram o próprio domicílio, o local que eles deveriam viver eternamente, adorando a Deus, glorificando a Deus, servindo ao Senhor. Eles abandonaram, desejando serem iguais a Deus, e como consequência disso, diz o texto que Deus tem guardado em trevas, em algemas eternas. Mas pastor, espera aí, o senhor não acha que o senhor está pulando um corguinho, não? O anjo é espírito, como que pode colocar algema em um espírito? Queridos, prestem atenção, isso aqui é uma figura de linguagem. O que Judas está dizendo é que Deus tem todo o poder. Esses anjos desobedeceram ao Deus, saíram do seu estado original, eles abandonaram o próprio domicílio, eles estão guardados em algemas eternas para o dia do juízo final. Esses anjos estão aí por esse mundo, servindo a Satanás. Esses anjos caídos estão aí para nos tentar, mas me permita usar a expressão, apesar deles estarem aí, servindo ao inimigo, eles ainda têm, é como se Deus tivesse uma corrente. Lembra do seu cachorro, quando você vai passear com ele na rua? E esses dias eu vi uma guia muito interessante, que a pessoa, andando com o seu cachorrinho, ele dava linha, era uma rodinha assim, e ia embora. Mas quando a pessoa quis trazer o cachorrinho para perto, ele segurou e foi rolando aquele negócio, e o cachorro veio para perto dele. Da mesma forma, Deus age assim com esses anjos. Eles agem servindo ao inimigo, nos tentando, fazendo coisas que nós não gostamos, mas Deus tem um limite para eles, porque o que isso os espera está guardado para o dia do grande dia, como diz o texto aí, para o dia do juízo, que será esse grande dia. Deus está guardando esses anjos caídos para o dia do juízo final. E Judas está alertando a igreja da época e a nós também. Queridos, infelizmente, se você morrer sem Cristo hoje, você também estará guardado para o grande dia. O dia do juízo final.
Se você não entregar a sua vida hoje ao Senhor, ou se você está no meio da igreja, andando com o povo de Deus, mas ainda tem um coração duro, tem um coração rebelde, tem um coração soberbo, querido, largue isso para trás. Se Deus está falando ao seu coração, abandone tudo isso hoje e peça ao Senhor para fazer morada no seu coração, para que no grande dia você possa se encontrar no meio daqueles que vão receber aquela bendita palavra: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Judas está nos convocando a batalhar pela fé contra os falsos profetas, os falsos apóstolos, esse que ele vai dizer aí no versículo 4, esses homens que trazem dissimulação, que são ímpios, esses homens que aproveita da libertinagem aí, negam o Senhor como o único soberano. Cuidado com esse povo, cuidado com essa gentalha. Se nós estivermos dando ouvido a esse povo, esses falsos ensinos, vai acontecer conosco o que há de acontecer com os anjos que estão guardados para o grande dia. Que dia é esse, pastor? É o dia que o Senhor irá vir buscar a sua igreja. Então, irmãos, tomemos o cuidado, porque se nós rebelarmos contra Deus, como os anjos fizeram, o juízo de Deus virá sobre nós. Eu não sei o que você está enfrentando, e às vezes as dificuldades nos levam a rebelarmos contra Deus, a intentarmos contra Deus. Mas eu quero dizer a você nessa manhã, querido, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, agradeça a Deus, glorifique a Deus, porque quando nós estamos adorando e glorificando a Deus, Deus está abrindo as janelas do céu sobre as nossas vidas. Não murmure contra Deus, não se rebele contra Deus, porque senão você vai ser destruído, vai ser mandado para o fogo eterno, vai estar recebendo a condenação, como os anjos estão aguardando a condenação para eles. Mas em terceiro lugar, o texto nos ajuda a entender que quando nós abandonamos a fé, quando rebelamos contra Deus, quando não cremos no Senhor Todo-Poderoso, olha que diz o versículo de número 7, e a terceira lição que eu quero trazer: o juízo de Deus virá sobre os rebeldes, assim como aconteceu com os moradores de Sodoma e Gomorra. Versículo 7 vai dizer: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que Judas quer nos ensinar aqui é que o juízo de Deus virá sobre aqueles que estão vivendo na imoralidade. Queridos, e como isso é sério. Essa palavra, esse documento, essa epístola que foi escrita há mais ou menos 2000 anos atrás, ela é atual, como as notícias que estarão nos jornais de amanhã, nos blogs, nos sites, depois do almoço. Nós estamos vivendo num tempo aonde a imoralidade está reinando sobre a sociedade, está pairando sobre a sociedade, e Paulo vai nos advertir que nós não podemos nos conformar com isso que está sendo empurrado, desculpe a expressão, goela abaixo para nós. Quando nós olhamos Judas fazendo essa comparação, Sodoma e Gomorra, você pode me perguntar: pastor, qual era a imoralidade da cidade de Sodoma e Gomorra? Se você abrir a sua Bíblia aí, querido, no livro de Gênesis, você vai ver a história.
mais precisamente o versículo 13 do capítulo 13, nós temos uma referência de como aquela cidade estava, de como aquele povo estava vivendo. Veja o que Moisés vai narrar, vai falar sobre esses habitantes. Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Diante desse quadro, Deus decide destruir a cidade. E aí nós sabemos que o patriarca Abraão, ele vai então interceder pelo povo, pelo seu sobrinho Ló que estava lá. Senhor, se tiver 50, 40, 30, 20, se tiver 10 justos ali naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus diz: não, se tiver 10 justos ali, não destruirei a cidade. Queridos, preste atenção, não tinha 10 justos naquela cidade. E Deus então envia os anjos para tirar Ló e a sua família. E quando os anjos estão ali na casa de Ló, o que aqueles homens, os homens daquela cidade, queriam fazer? Queriam ter relação sexual com os anjos. O pecado da imoralidade naquela cidade era que os homens mudaram o uso natural das coisas. Aquilo, como Paulo diz na carta aos Romanos, né, o homossexualismo, o lesbianismo eram liberados naquela cidade. Paulo diz em sua carta aos Romanos que os homens mudaram a forma. Agora é homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia não permite isto, querido. O livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 21, Deus disse: com homem não se deitará com outro homem, porque isso é abominável ao Senhor. Isso é abominável ao Senhor. Aqueles que estão vivendo na prática do homossexualismo e lesbianismo, à luz da palavra de Deus, se não mudarem de vida, irão receber o juízo de Deus. Mas perceba que Deus está dando a oportunidade. Deus está dando a oportunidade, a igreja está aí, anunciando as boas novas de salvação. Deus é assim, é a igreja também que ama o pecador, mas nós não podemos concordar, compactuar com o erro, com o pecado. Não é, ainda que o mundo tente colocar para nós como algo natural, como que nós temos que aceitar, queridos, a luz da palavra de Deus é errado. E se eu quero adorar a Deus, como a canção que cantamos, temos que aprender do Filho, me ouvir do Filho, mesmo sendo que eu não quero. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele nos confronta com as nossas mazelas. Ele nos aponta o erro, mas ele também aponta a direção que nós precisamos andar. Quando Judas coloca aqui na sua carta, se você observar no texto que lemos, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, Judas está usando aqui, queridos, o que nós chamamos, ou melhor, o que temos na língua portuguesa, de eufemismo, uma figura de linguagem, de falar uma verdade de forma branda. Por exemplo, o hábil político tirou o dinheiro dos cofres públicos, do cofre público, e esqueceu de devolver. O que eu estou falando? Ele roubou. Ele, surrupiou. Judas usa essa expressão, seguindo de outra carne. E o que isso quer dizer? A ideia que Judas está tentando colocar aqui é que eles estavam vivendo de uma forma imoral, seguindo a outra carne. Ao invés de procurar uma pessoa do sexo oposto para casar, para constituir família, para viver em paz, estava procurando a pessoa do mesmo sexo. O que Judas está dizendo aqui, meus irmãos, é que o juízo de Deus virá sobre as pessoas que estão vivendo
na imoralidade. E não somente sobre esses imorais, mas como diz o Apocalipse, no capítulo 21, no versículo de número 8, que de fora do céu ficarão os idólatras, os impuros, os mentirosos, os feiticeiros, e a lista se estende. Ou seja, todos estes que estão praticando aquilo que é abominável ao Senhor, se não mudarem de vida, receberão aquela palavra de condenação que Jesus disse: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas se você mudar de vida, sair do lugar que você está, do lamaçal do pecado que você se encontra, e voltar para os caminhos do Senhor, a palavra de Jesus sobre a sua vida não será essa palavra maldita, mas uma palavra bendita, que diz: vinde bendito do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Os homens de Sodoma e Gomorra eram ímpios e imorais. Judas estava dizendo à igreja da época: se vocês seguirem por esse caminho, vai acontecer com vocês o que aconteceram com a cidade de Sodoma e Gomorra. E vocês lembram o que aconteceu? Caiu fogo do céu, Deus destruiu a cidade, e diz o texto aqui, que eles são postos para exemplo do fogo eterno, sofrerão punição. Infelizmente, queridos, tem muitas igrejas, tem muitos líderes que têm deixado a pregação da palavra de Deus de lado, e essas imoralidades têm adentrado dentro da igreja, dentro do arraial do Senhor. E tome cuidado, muito cuidado, porque se você está vivendo, desculpe o que eu vou falar, numa igreja, e você está percebendo que a imoralidade está reinando, você precisa tomar uma decisão. Você precisa procurar uma igreja que é bíblica, que explica a palavra, que expõe a palavra. Temos que romper, querido, com aquilo que desagrada a Deus, com aquilo que é abominável ao Senhor. Não podemos compactuar, não podemos defender aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque se nós estivermos defendendo aquilo que é contrário à palavra de Deus, corremos o risco de sermos alvos do juízo de Deus. Assim como aconteceu com o povo que se rebelou, assim como aconteceu com os anjos que se rebelaram contra Deus, assim como aconteceu com os moradores de Sodoma e Gomorra. E assim, queridos, como Judas alertou aquele povo do passado, esse alerta serve para mim e para você nos dias atuais. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como você está passando por esses dias, mas eu quero dizer a você que você precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque ainda há tempo. Judas está nos convidando a batalhar pela fé, e a fé que Judas está nos chamando a batalhar é aquilo que Cristo deixou para nós, é os ensinos do Mestre, dos profetas, registrados aqui na Bíblia do Senhor. E tem muita gente trocando esses ensinamentos por essas coisas que têm adentrado dentro da igreja. E cuidado com o que tem entrado no seu coração, porque pode ser verdade, pode soar bem aos nossos ouvidos, mas cuidado, porque como a Bíblia diz, o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele diz ainda a palavra do Senhor, que nos últimos dias, se possível, enganaria até os eleitos do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que, como eu disse lá no início, falar que o juízo de Deus está vindo sobre os pecadores que não querem se arrepender, não é uma mensagem muito fácil da gente pregar, da gente falar.
mas nós precisamos falar para que possa servir de alerta enquanto igreja do Senhor. Hoje Deus está nos advertindo quanto igreja para que possamos estar atentos. Se porventura alguma heresia, alguma dessas falácias estão entrando dentro do arraial do Senhor, alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, se ela estiver entrando no nosso coração, nós estamos sendo advertidos nessa manhã, para que possamos ficar firmes, a não permitir que isso entre no nosso coração, para que naquele grande dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós não tenhamos desculpa, dizendo, eu nunca ouvi o meu pastor falar sobre isso. O pastor Sidney nunca falou que se eu andasse dessa maneira, em desobediência à palavra do Senhor, eu iria para o inferno. Nós precisamos falar. A igreja precisa ser a luz do mundo, o sal da terra. Nós precisamos falar. A igreja precisa falar. E aí, se a igreja vai ouvir, se vai entender, é uma questão dela com Deus. Mas nós precisamos, quanto igreja, anunciarmos que Deus virá um dia para buscar a sua igreja. E aqueles que estão vivendo longe de Deus, em pecado, são rebeldes. E se não converterem, não viverão com Deus no céu. Não entrarão no descanso preparado pelo Senhor. O pecado daquele povo que saiu do Egito foi a rebelião da incredulidade. O pecado dos anjos foi a rebelião contra o trono de Deus. Queriam ser iguais a Deus. O pecado de Sodoma e Gomorra foi a rebelião da indecência moral. Por isso, eles foram condenados, julgados. Queridos, infelizmente, aqueles que estão nesse mesmo caminho, se continuarem andando, eles também serão julgados no grande dia, no juízo do Senhor. Aqueles que estão nesse caminho e se desejarem serem absolvidos, precisam dizer não a essas coisas. Quero chamar a sua atenção que 2 exemplos que ele chamou, ele traz para pessoas que estavam perto do Senhor. O povo de Deus, que Deus havia operado sinais, maravilhas, milagres, não creram no Senhor. Então, cuidado. Os anjos estavam vivendo 24 horas na presença do Senhor, mas a soberba tomou conta do coração e eles perderam o privilégio de estar na presença do Senhor. Você que está na igreja, cuidado, vigie, ore, coloque-se na presença do Senhor. O terceiro exemplo que ele coloca, Sodoma e Gomorra, eles já estão no mundo, já estão perdidos. Quero deixar aqui 3 coisas para a gente pensar. Judas está nos convidando a batalhar pela fé, para defender a fé. Querido, se você quer defender a fé, você precisa, eu e você, nós precisamos conhecer a palavra de Deus e ter coragem de defendê-la. Para que eu e você possamos defender a fé, esse arcabouço de doutrinas bíblicas, nós precisamos conhecer o que Deus, o que a Bíblia diz, o que ela ensina sobre essas coisas. Deus me ensina que é assim, então eu estou com Deus, mesmo que o mundo seja contrária, porque se eu estou com Deus, eu e Deus, nós somos maioria. Então, para que você possa defender a fé, você precisa aprender. E Judas está nos ensinando aqui. Segunda coisa que eu gostaria que você pensasse,
além de conhecer a palavra de Deus, de ter coragem para defendê-la, cabe a nós, servos de Cristo, soldados, exército de Cristo, nós precisamos estar atentos e vigilantes em oração. Jesus recomenda orar e vigiar. Então eu tenho que ter o conhecimento da palavra para defender, mas eu preciso também estar vigilante. Porque Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, tome cuidado para que não caia. Estarmos na igreja, às vezes nós ligamos a nossa vida no piloto automático e esquecemos de vigiar e de orar. E quando nós esquecemos essas duas coisas importantes na vida do cristão, nós vamos abrindo brechas, portas para que o inimigo possa entrar. Queridos, nós não podemos brincar com o pecado, nem com o diabo, porque ele não está brincando com a gente. Ele quer nos destruir. A razão pela qual eu preciso conhecer bem a Bíblia, a palavra do Senhor, vigiar e orar. Terceira coisa que eu quero que nós pensemos ao final dessa meditação, além de conhecer a palavra do Senhor, além de vigiar e orar, nós precisamos ter coragem de manter uma posição firme de separação em relação aos que negam a verdade do Evangelho. Queridos, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu filho, pode ser quem quer que seja. Se está negando as verdades bíblicas, nós precisamos ter a coragem de dizer: eu te amo, gosto de você, mas eu não concordo com isso. Porque isso que você está falando, fazendo, é contra a palavra de Deus. É difícil para você, é difícil para mim também, mas a gente precisa nos posicionar diante da nossa família, diante dos nossos amigos que têm uma visão diferente, biblicamente falando, da nossa visão. É difícil para todos nós, mas lembre-se que você foi colocado neste mundo, você foi salvo por Deus, para que você pudesse batalhar pela sua fé. Nós já vimos isso na primeira mensagem, que nós podemos batalhar, não precisamos ter medo de romper com esse mundo que está aí, porque como diz o verso 1, nós somos chamados, amados, somos guardados por Deus e somos abençoados por Deus com misericórdia, com paz e com amor. Querido, que depender de mim e de você, que Deus nos ajude a fazermos isso. Que Deus nos ajude a trazermos à mente o coração, os exemplos aqui pontuados por Judas, do que os rebeldes. Assim como o povo lá do passado, os anjos se rebelaram, foram punidos. Aqueles que caminharem nessa mesma vertente serão punidos e condenados. E o meu desejo não é que aconteça isso com você, mas assuma esse compromisso comigo nessa manhã, que depender de mim e de você, que os nossos familiares, que os nossos amigos possam ser absolvidos por Deus, porque nós vamos falar a palavra de Deus para eles. Seja exemplo no falar, no agir, e Deus vai usar a sua vida para salvar os perdidos, para a honra e para a própria glória do nosso Deus. Vamos orar? Queria que você aí na sua casa fizesse essa oração comigo. Basicamente eu vou colocar duas situações. A primeira situação é para aqueles que estão na igreja, mas que por um descuido, um descaso, né, estão vivendo na imoralidade, estão assim titubeando na fé, para que você possa assumir esse compromisso com Deus, seguir em frente, batalhando pela fé, na certeza que você é um chamado, um guardado, que você é um amado de Deus, que a misericórdia, a paz, o amor do Senhor está sobre a sua vida.
Segundo momento da minha oração, eu quero colocar aqueles que não conheceram, não conhecem, não tiveram encontro com o Senhor, que estão vivendo aí uma vida de moralidade, de prostituição, de coisas que desagradam a Deus, para que eles possam ser alvos da graça do Santo Espírito do Senhor, de Deus, que eles possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, acabamos de meditar na Tua Palavra, onde Judas nos apresenta 3 exemplos de pessoas. Exemplos de pessoas, de anjos que se rebelaram e foram punidos. Ajuda-nos enquanto igreja do presente, ao sermos advertidos, admoestados pela palavra do Senhor, a não irmos por esse caminho, a não aceitarmos as filosofias da vida, e não aceitarmos que aquilo que está sendo publicado, falado, anunciado, que está sendo jogado para os nossos filhos, e também para nós, a não aceitarmos que isto é a verdade, porque a Tua palavra é contra isso. Deus, se porventura há entre nós, no meio da igreja, no meio do arraial do Senhor, pessoas, irmãos, ó Pai, que estão murmurando, estão não crendo no poder, no agir do Senhor, que esse irmão, ó Deus, possa ser incomodado pelo Espírito Santo nessa hora, ele possa reconhecer os seus erros, abandonar esses erros e voltar para os caminhos do Senhor. Deus amado, nós queremos colocar também, ó Deus, se tem alguém que já trabalhou, que trabalha na igreja, que já viveu, ó Pai, o primeiro amor, mas que hoje está vivendo essa dubiedade, está com o coração soberbo, que o Senhor possa, através do Seu Santo Espírito, incomodar esse coração aí, ó Deus, ele possa se arrepender e voltar para o Senhor. Ó Deus, se porventura alguém que está nos acompanhando nessa manhã, que está vivendo, ó Deus, uma vida de moralidade, possa estar na igreja ou não, mas que o Seu Santo Espírito possa ir agora, esquentar esse coração, dar um saculejo, dizer para ele: você está errado, você não pode andar desse jeito, porque se você andar nesse caminho, você está sendo passivo do juízo, da condenação do Senhor. Ó Deus, que o Seu Santo Espírito possa ir nesse coração e comovê-lo, que ele precisa de mudar. Senhor, que possamos, ó Deus, conhecer a palavra para defender a nossa fé, para que possamos vigiar, orar, que possamos ter coragem de falarmos: não concordo com isso, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, não concorda. Que o Senhor abençoe a mim e a todos os irmãos que estão participando conosco nessa hora. E abençoe aqueles que porventura vão assistir ou participar desse momento mais tarde. Que eles também possam ser abençoados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, ajude-nos diante de tantas coisas que têm acontecido nesses últimos dias. Que nós possamos permanecer firmes na palavra do Senhor, defendendo a nossa fé, perseverantes no Senhor, porque há uma coroa guardada para aqueles que continuarem firmes até o fim. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe aqueles irmãos que depositaram o seu dízimo, que trouxeram, ó Deus, durante essa semana a casa do Senhor, que o Senhor abra as portas, as janelas dos céus sobre a vida deles. Mais uma vez clamamos pelos enfermos, por aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa usar de misericórdia e graça com esses amados irmãos. Pai, essa é a nossa oração e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo, que o grande e maravilhoso amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja aqui presente, sobre os enfermos que temos orado por eles, ministrando a cura e graça sobre a vida deles, sobre o Israel de Deus espalhado por toda a face, hoje e
para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento e eu quero agradecer você que esteve conosco, que participou conosco. Que Deus te abençoe ricamente, que lhe proporcione uma semana abençoada, cheia de vitórias, no nome de Jesus. Eu quero deixar aqui alguns avisos. O pastor, conversando com o conselho então resolveu dar férias para o pastor. Então, a partir do dia 1º, nós estaremos juntamente com a família pastoral, estamos saindo de férias. O que vai acontecer nesse período? Nós não teremos as ministrações aqui com o pastor Sidney. Você que nos acompanha aí no nosso canal, nós já conversamos com o pastor Jean, pastor da Igreja Central. Ele vai disponibilizar o link, para que nós possamos sermos edificados pela palavra do Senhor. Então, durante o mês de julho, nós não teremos, mas eu espero você, no primeiro domingo de agosto, para estarmos juntos novamente, continuando essa série de mensagem. Se você está aqui em São Miguel do Araguaia, venha participar conosco, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, logo mais às 19h30. No culto à noite, teremos aqui irmãos também, durante o período que o pastor está de férias, ministrando a palavra do Senhor. Reunião de oração também teremos aqui com os irmãos da nossa igreja. Estudo bíblico, nós estamos também suspendendo durante esse período, mas retornando na primeira semana de agosto. Fique com Deus, fique na paz e até um próximo momento, então, se assim Deus nos permitir.